Olá, turma! Revisando o que nós vimos até o momento, estamos falando sobre as bases, os alicerces que sustentam a terapêutica tradicional chinesa. Vimos uma primeira grande diferença entre a medicina moderna, ocidental, e a medicina tradicional chinesa. A medicina moderna, ela visa, o seu foco principal é a doença, e a medicina tradicional chinesa, ela trata o doente, de maneira que ela visa harmonizar as disfunções internas, ela visa fortalecer o organismo e tentar induzi-lo a um caminho de cura. Vimos os principais mecanismos de ação. Então, a partir de um estímulo periférico, especificamente a acupuntura, mas o mesmo acontece, por exemplo, com estímulo térmico da moxa bustão, da digitopressão, da laser terapia, da laser puntura, da eletroterapia em pontos de acupuntura, enfim. Mas aqui vamos falar especificamente da agulha, né, no ponto de acupuntura. Então, ela, por uma descrição, né, sob o prisma da nossa ciência, ela ativa, a partir da introdução da agulha, ela ativa receptores periféricos, terminações nervosas periféricas, que vão em direção ao sistema nervoso central. Via de regra, elas fazem a primeira sinapse na medula espinhal e sobe, vai até o tronco cerebral, do tronco cerebral ao tálamo, e do tálamo, essa informação ela se difunde pelo córtex cerebral, pelo hipotálamo e atinge também o sistema anímico. A partir dessas estruturas, haverá uma ativação central, e essa ativação central trará uma resposta descendente, ou seja, do cérebro para o resto do corpo. Nós dizemos que essa resposta é neuroendócrino-imune. Por quê? Porque ela é neurológica, ela vai do sistema nervoso central através de nervos para os órgãos, para o resto do corpo, levando uma informação de cura, de inibição da dor. Ela é uma resposta endócrina, porque haverá a estimulação de determinados hormônios, e cada qual estimulando o sistema de cura, e alguns desses hormônios estimularão o sistema imunológico. Por isso, essa é uma resposta chamada neuroendócrino-imune. A principal ação desse sistema descendente é o de modular a subida da dor. Então, por exemplo, você tem uma lesão e aquele tecido lesionado ele fica mandando informação de dor para o sistema nervoso central. A partir da aplicação da agulha em receptores periféricos, esta informação da agulha ativa o sistema nervoso central e ele enviará uma resposta de contenção, de dificultar a subida da informação da dor. Além disso, levará a informação para as células de defesa de que é necessário priorizar algum tipo de ação naquele tecido, naquele local. Isso é o que a nossa ciência mostrou. Então, em última análise, nós teremos a modulação do processo inflamatório, analgesia, diminuição da sensibilização central, já vou explicar o que significa isso, e principalmente o restabelecimento da homeostase. Então vamos lá. Modula o processo inflamatório. Portanto,
a ação da acupuntura sobre a dor, ela é muito eficiente, controlando também o processo inflamatório, que produz mediadores químicos, mediadores esses que vão estimular a dor. Diminui a sensibilização central. Sensibilização central é um termo muito usado por quem estuda dor, os especialistas em dor. Eu sou especialista em dores orofaciais, pelo Conselho Federal de Odontologia. E para aqueles terapeutas que tratam de dor, por uma convenção internacional, pela International Association for Study of Pain, ou seja, Associação Internacional para Estudo da Dor, considera-se uma dor crônica aquela que tem mais de 3 meses de duração. E o porquê se definiu essa data, né? Essa marcação de tempo? A partir do momento em que se estudou, se evidenciou que alguém que sente dor por mais de 3 meses, nós começamos a perceber uma remodelação, uma reorganização dos sistemas de percepção da dor. Então, os sistemas eles ficam hiperativos, de maneira que, ao mínimo estímulo, você já desencadeia grandes processos de dor, de percepção de dor. É como se o sistema nervoso central ficasse mais hiperativo. Ele fica sensibilizado. Por isso, nós chamamos de sensibilização central. Isso é tão importante que, muitas vezes, o fator que causou a dor, ele já nem existe mais, ou ele nem é tão relevante assim. Já houve um processo de cicatrização, de cura, o indivíduo sente cada vez mais dor, porque se deflagrou em nível cortical, em nível de núcleos da base, processos que se auto-perpetuam. É como se o sistema nervoso central tivesse aprendido a produzir a dor. E aí o indivíduo sente uma dor fenomenal, que é a dor crônica. E a acupuntura, ela age também diminuindo essa sensibilização central, os mecanismos de ação da acupuntura. E por fim, né, eu acho muito interessante isso, todos esses núcleos centrais que são ativados, eles restabelecem a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio interno de todas as funções fisiológicas, de toda a nossa fisiologia molecular, tecidual, onde tudo funciona como deveria funcionar. E a isso nós denominamos um processo de autocura. O organismo é um sistema inteligente. Vejam, se vocês têm um corte em um dedo, o organismo sabe exatamente os mecanismos para fechar aquele corte, cicatrizar aquela ferida. De maneira que, em alguns momentos, é necessário um empurrãozinho. É onde a intervenção do homem, através da sua inteligência, vai estimular, mas ele sempre estimulará o organismo a encontrar esse caminho, a produzir essa resposta de autocura, e que nós vamos dizer é um estímulo para o restabelecimento da homeostase. Então, dessa forma, através da acupuntura, nós podemos controlar dores agudas e crônicas, diminuir espasmos musculares, normalizar funções fisiológicas. De maneira resumida, a partir de um estímulo periférico, nós ativamos várias regiões do sistema nervoso central, e essas regiões
intercambiando informações, elas tomarão decisões que levarão a uma resposta descendente do cérebro para o resto do corpo, através do sistema nervoso, através do sistema endócrino e ativando o sistema imunológico. Dessa forma, encontrando ou restabelecendo o processo homeostático, induzindo o organismo à homeostase, ao seu equilíbrio fisiológico esperado. E vimos aí uma série de patologias que são tratadas com a medicina tradicional chinesa. As dores vêm em primeiro lugar, sem dúvida alguma, mas é muito importante reforçar que, principalmente na década de 70 e 80, a acupuntura era vista apenas como um recurso para tratar dor. E depois os ocidentais foram percebendo que ela é muito mais do que isso. Ainda que só tratasse dor já seria uma grande coisa, mas não é. Então várias patologias podem ser tratadas através da medicina tradicional chinesa e com muito sucesso, Destacamos aqui patologias psíquicas, então poucas terapêuticas têm condições de fazer, doenças do sono, e muitas das doenças modernas estão ligadas a um sono perturbado, a um sono de má qualidade. Então, a partir do momento em que nós oferecemos um padrão de sono adequado, nós conseguimos melhorar uma série de funções fisiológicas e várias patologias no nosso organismo. Patologias musculares, articulares é o grande carro-chefe da nossa atuação, mas também trata hipertensão arterial sistêmica, problemas de reações alérgicas exacerbadas, como é o caso da asma brônquica, alergias, fibromialgia, aquela doença em que o indivíduo sente dor e a medicina não encontra uma causa, ela sente dor no corpo inteiro, e dores faciais. Bom, nós vimos então o lado científico da acupuntura, uma explicação da neurociência. Porém, existe toda uma explicação que é ofertada há milênios, que vem de uma filosofia. Então, a medicina tradicional chinesa, ela é tradicional. Ela não é construída sobre esse alicerce que é apresentado aqui no Ocidente, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ela é construída em cima de uma filosofia de base que é milenar. Então, se nós não conhecermos esta filosofia, o nosso mecanismo de ação ele vai ficar muito limitado. Se nós apenas pensarmos que, da maneira que foi exposta agora, eu estimulo um ponto periférico e tem uma resposta de homeostase, o meu tratamento será muito limitado e os meus resultados terapêuticos também o serão. Dessa forma, é inevitável. Eu já estudo medicina chinesa há 30 anos. Então, é inevitável, não tem como fugir. Vocês, se quiserem ser grandes acupunturistas, precisarão conhecer essa filosofia e essa terminologia. E por isso, eu sempre conto aquela história, de que é necessário esvaziar a xícara, ou seja, é necessário esvaziar a sua mente para experimentar um novo conhecimento. Se você não fizer, terá conflitos muito precoces e isso irá atrapalhar muito os seus estudos. Então, que filosofia nós estamos fazendo menção? A base fundamental da medicina chinesa é o taoísmo, não o taoísmo religioso, porém o taoísmo como filosofia de vida.
E dentre a sua complexidade, de maneira muito resumida, ele nos mostra que o ser humano é parte integrante do universo, que influencia o universo com suas ações, mas também é influenciado por este. E o taoísmo é o caminho que busca a harmonia. Harmonia esta que, no caso da medicina, foi perdida pelo doente. Então, nós visamos restabelecer a harmonia interna. E, baseado nessa filosofia, fica fácil de se compreender os caminhos para se chegar a esse restabelecimento dessas quebras da harmonia interior e que geraram a manifestação de doenças. Regras que são observadas na natureza. O taoísmo é uma filosofia de observação. E o homem, ele é considerado um microcosmo dentro de um macrocosmo. Então, as leis que regem o universo também regem o ser humano. Tudo que se aplica ao universo se aplica ao ser humano. Mesmo na parte física, tanto na parte física. Então, nós temos, por exemplo, leis físicas que regem o universo, são as mesmas leis físicas que regem o nosso corpo. Então, isso é estudado na natureza como um fenômeno físico, através da física, e é estudado um fenômeno biofísico através da biofísica no nosso corpo. A química que existe, que é estudada na natureza, no nosso corpo, é estudada através da bioquímica. E o fluxo energético de acontecimentos que é observado na natureza, através do taoísmo, é aplicável ao nosso microcosmos energético. Esse pequeno organismo, porém muito complexo. Então, se vocês conhecerem princípios elementares do taoísmo, vocês terão condições de compreender a medicina tradicional chinesa. Um dos princípios fundamentais do taoísmo é a transmutação, que visa, portanto, ou seja, ele evidencia que no universo os fenômenos são cíclicos, assim como o dia e a noite, assim como as estações do ano, né? Então, nós temos pequenos ciclos, médios ciclos e grandes ciclos. Isso demonstra que o universo é instável, não tem estabilidade. Isso gera uma característica dinâmica de mutação, de que as coisas se transformam. Você que está me ouvindo, uma série, milhares de reações químicas e neurológicas aconteceram no seu organismo desde o início desse vídeo. Então poderíamos dizer que você não é exatamente o mesmo mais do que há 20 minutos atrás. Por quê? Porque as coisas são dinâmicas. E compreendendo esses ciclos da natureza, entendendo que as coisas são dinâmicas, nós usamos essas leis que regem essas transformações a nosso favor para transformarmos a doença em saúde. E daí uma primeira noção que nós precisamos ter é que existe uma força vital. Outras terapêuticas também utilizam esse tipo de conceito. Por exemplo, a homeopatia usa o termo força vital. As terapias indianas, ayurvédicas, que se fazem menção ao prana. As terapias orientais fazem menção a essa energia chamada de Qi.
ou Ki, né, no japonês. Então, é um aspecto sutil que nos dá vida, que permite reações em todos os níveis, inclusive celulares, moleculares, celulares, físicos, teciduais e fisiológicos. Então, todos os acontecimentos que nós temos no nosso organismo são regidos por essa força vital. Então, esse é o eixo, esse é o cerne, esse é o centro do pensamento da terapêutica chinesa. E quando essa força vital ela é abalada, nós temos o aparecimento de patologias. Então isso, a grosso modo, será a cada momento em que nós nos aprofundarmos, nós colocaremos novos elementos. Nós iremos desmembrar essa questão do Qi, da força interna. E para isso, haverá o desmembramento da teoria do Yin e do Yang, da teoria dos 5 elementos, e daí por diante vocês verão uma série de teorias. Em relação a essa força interna Qi, nós veremos isso com mais detalhes, não se preocupem, mas é necessário entender que existem formas diferentes do Qi. Então, nós temos o Qi ancestral, que é o chamado Yuan Qi, é muito importante isso, vocês verão na parte clínica. O Qi ancestral é aquele que você recebe dos pais, da fusão do espermatozoide com o gameta. Então, desta fusão, ocorre a fusão de uma energia que veio do pai e uma energia que veio da mãe, e será transferida para o indivíduo. Ele compõe o nosso Qi. Nós temos uma outra forma de Qi, de energia. O Qi, ele se manifesta de várias formas. Então, estamos falando de algumas manifestações dele e que têm interesse clínico. Nós temos o Qi da nutrição, né? É o Yong Qi. O Qi da nutrição, obviamente, vem dos alimentos, e os alimentos vêm da terra, ou deveriam vir, né? E não da indústria, como nós estamos, infelizmente, caminhando para um consumo cada vez maior. Então, vale sempre aquela máxima, né? Que na nossa alimentação nós devemos descascar mais e desembrulhar menos. Né? Descascar mais e desembrulhar menos. Então, se tivermos que resumir aí o que é uma alimentação saudável, é isso. É comer coisas que a natureza produz, eliminarmos coisas que vêm da indústria. E aí, quando você tiver essa dúvida, é muito fácil. Quando você pensar assim, mas e o pão de trigo? Então você pensa, você já viu o pão de trigo dar em árvore? Se der, você come. Você já viu brotar da terra? Se der, você come. Então vejam, acaba sendo muito simples se você pensar dessa forma, e assim era feito na época mais remota da antiguidade chinesa, mas a nutrição é um capítulo à parte, mas é um dos grandes alicerces da terapêutica chinesa. Não existe cura com uma alimentação inadequada. Mas o que importa é que parte da nossa energia vital vem da terra, vem desses alimentos. Uma outra parte da energia da nutrição não vem só da terra, né? A outra parte vem do ar, vem do céu. O chinês chama de Chen Qi, ou Qi que vem do céu. Nós sabemos da grande importância do sol para a nossa saúde, principalmente na produção da vitamina D, para a produção de substâncias que evitam
por exemplo, quadros de depressão, mas ele também faz menção a essa força que vem do céu através da respiração. Então é o ar, né? Então, através do ar, o ar, segundo os chineses, não traz apenas moléculas de gases, oxigênio e outros gases que nós sabemos que compõem o ar, mas traz também a força vital do céu. Isso é muito importante. Então, uma vez que o alimento traz a força vital da terra, o ar traz a força vital do céu. E a fusão dessa força vital do céu com a força vital da terra nos dá um Qi, o nosso Qi verdadeiro, nosso Qi próprio. Então, a qualidade do nosso Qi depende de duas coisas fundamentalmente: de uma boa alimentação e de uma boa respiração. Se nós tivermos isso, teremos uma saúde e uma vida longa. Existe uma outra forma de manifestação do Qi, mas esse produzido a partir do nosso próprio Qi, mas ele é muito importante clinicamente, portanto, apenas para que vocês se acostumem com a terminologia, é o chamado Wei Qi. Wei Qi é um Qi mais Yang, é um Qi que ele é mais quente, ele é derivado do nosso Qi. Então, se nossa energia interna é formada por forças que vêm da terra e do céu, através da respiração, o Wei Qi é uma derivação dessa nossa força interna e que serve para nos proteger. Ele forma um arcabouço superficial pelo nosso corpo, pela nossa pele, impedindo que energias externas patógenas possam afetar esse equilíbrio interno. Então, ao longo do curso, isso deverá ficar mais claro para vocês. Mas saibam que o Wei Qi é a energia defensiva. Aí passamos pela teoria do Yin e do Yang. Essa teoria do Yin e do Yang é derivada do conceito do Qi. Então, Qi, como força vital, ele possui duas polaridades. Então, através da observação da natureza, os chineses taoístas constataram que existe um lado da montanha que é claro e iluminado, ao mesmo tempo em que o outro lado é escuro, é sombrio, é úmido, é frio. E que todos os acontecimentos que nós temos na natureza, eles possuem essa polaridade. Uma polaridade Yin e uma polaridade Yang. Então, Yang seria o lado quente, o lado onde bate o sol, o lado onde tem vida, que tem movimento, que é dinâmico, que evapora, que sobe. Então, são todas características Yang. E tem o outro lado da montanha, que é Yin, que é frio, que tem sombra, que é úmido, que tem menos vida, que não tem movimento, e que coexistem. Um não existiria sem a presença do outro.